A minha maior dificuldade foi a gente, eu tinha essa mania de comer, 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 e não me senti. Quanto mais eu comia, eu queria comer. Rapaz, quando eu comecei, eu estava com quase 70 quilos. Faltava pouquíssimo para chegar nos 70. Hoje em dia, eu tô com 63 quilos e 9 gramas. Galerinha, meu nome é Nayara, tenho 34 anos, foram quase 10 quilos, né, que eu perdi. Tive muita dificuldade para perder peso depois que eu ganhei, né, meu filho, e eu não conseguia de jeito nenhum. Fazer dietas por conta própria, cheguei a buscar acompanhamento, mas nada de perder peso. E com esse projeto, ele trabalha muito a qualidade de vida. Então, muda sua mente, o seu comportamento. Então, foi isso que fez, né, eu me beneficiar de uma perda tão satisfatória. Além das medidas, né, cintura mais fininha. Olá, mulheres sexys! Sejam muito bem-vindas à segunda aula do desafio Você Magra no Espelho, uma série de 4 aulas onde eu vou te ensinar a emagrecer 1 quilo ou mais em uma semana. Nas aulas, eu vou trazer muito conteúdo para vocês para ajudar a emagrecer de forma saudável e eficaz. Eu tenho certeza que essa semana vai ser um divisor de águas na sua vida. Eu sou a Ana Zelotti, eu sou especialista em nutrição, coach de emagrecimento e eu te ajudo a emagrecer 10 quilos ou mais em 6 semanas de forma saudável. E com o meu método, eu já ajudei mais de 500 pessoas a emagrecerem de forma saudável e duradoura, gerando assim a queima de mais de 1 tonelada de gordura. Nessa segunda aula, eu vou te contar como se aceitar no espelho e superar os desafios e dificuldades que estão te impedindo de ficar mais magra no espelho. Eu tenho certeza que essa aula vai ser transformadora e você vai ficar surpresa com o que eu vou te contar. Antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria de fazer uma revisão da aula 1. Na aula 1, nós vimos que o fator psicológico é fundamental para o sucesso do seu programa de emagrecimento e que, antes de tudo, é o que precisa ser trabalhado. Eu citei também quais são os 7 erros que não deixam você mais magra no espelho. E hoje eu vou te contar como trabalhar cada um deles. Assista essa aula aqui até o final e você vai descobrir coisas surpreendentes que você pode fazer para te ajudar no processo de emagrecimento. Se você ainda não assistiu a aula 1, acesse meu canal no YouTube Projeto Sexy ou se inscreva em www.sequece.com.br. As aulas vão ficar no ar somente até domingo. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. O tema da nossa aula de hoje é Espelho da Verdade, enfrentando os desafios do emagrecimento. Nessa aula, você vai descobrir a verdade do porquê você não consegue emagrecer, mesmo fazendo dieta e exercícios físicos. Me responde aqui, isso acontece com você? Você se sente frustrada fazendo dietas da moda e não tendo resultados, mesmo restringindo vários alimentos e até passando fome? Me diz, se mesmo assim você não emagrece. Outra pergunta. Quando você para de fazer dieta, por que você ganha mais peso do que você estava antes? Você é julgada pelos outros por estar acima do peso? Por que quando você se sente ansiosa e estressada, você desconta na comida? Sabe essa resposta? Como emagrecer se você não tem tempo
não tem dinheiro para se alimentar corretamente e fazer academia. Você está acima do peso, perdendo sua saúde. E aí, o que você deve fazer? Essas devem ser algumas perguntas que devem estar na cabeça de vocês. Mas a resposta para todas essas perguntas só tem um lugar para você encontrar, e é dentro de você. E para isso, você precisa só de alguém que te oriente e te acompanhe durante o processo, até que você consiga caminhar com as suas próprias pernas. Eu tenho que te dizer que, infelizmente, sem um guia, você vai ficar patinando ou andando em círculos. É por isso que eu tô aqui, para te ajudar a chegar no seu objetivo. E para isso, você vai precisar se desafiar e enfrentar o seu espelho. Como? Da seguinte forma. Primeiro, identifique o porquê de você querer perder peso. Por que você quer emagrecer? Você quer ser aceita pelos outros? Você não quer ser reprovada no exame médico da empresa? Ou você quer conseguir um namorado? Ou então manter o seu casamento? Se não tiver um motivo certo, eu sinto muito, mas você não vai emagrecer. Ao contrário do que você pensa, arrumar um namorado, fazer bonito na balada, ser aceita no trabalho, agradar o marido, nada disso é um bom motivo para emagrecer. Nenhum desses são motivos convincentes para você mesmo. O que você pode fazer? Ou melhor, você deve. Você vai pegar um papel e vai escrever o motivo numa folha. Aí você precisa identificar cada aspecto envolvido nesse motivo, mas você precisa ser honesta. Não é para colocar o que você acha que é bonito, falar ali, sem realmente você acreditar nessa coisa, né? Você precisa identificar tudo que você pensa que você pode ganhar emagrecendo. E aí você vai avaliar se esses motivos são justos. 2. Avalie o seu comprometimento à sua meta de emagrecer. Você é do tipo que só se entrega a alguma tarefa se ela for fácil, se não der muito trabalho? Ou você tem capacidade de se esforçar por alguma coisa que sabe que vai valer a pena? Pois é. Você sabe avaliar quando alguma coisa vale o seu esforço? Sabe reconhecer agora quanto você vai ganhar? E sabe usar isso para te motivar a suar um pouco a camisa? Me responde. O que você vai fazer então? Você vai anotar todas as situações nas quais você se dedicou, se esforçou, valeu a pena. Quando não topou o esforço, o trabalho, que coisas você perdeu ou deixou de ganhar? Vale a pena ter perdido essas coisas porque você não quis se esforçar? 3. Você quer emagrecer ou espera que o outro te emagreça? Muitas pessoas consideram muito mais confortável ingerir um remédio para emagrecer ou fazer uma cirurgia. Essa é a postura do que esperam ser emagrecidos por fatores externos. Pode até dar resultado, mas não vai se manter por muito tempo. Sabe por quê? Porque a conquista não é sua. Então, não tá nas suas mãos manter o ganho de peso. Ou seja, você pode voltar a engordar sem mesmo entender por quê. Na realidade, com esse modo de funcionar, você está entregando o controle para longe de você. Está entregando para os outros. Todo mundo que emagreceu assim já sabe no que deu. Dali a pouco está de novo na mesma. Eu posso te contar? Até pior do que começou. O que fazer? Se conscientizar de que se você for agente dessa mudança, vai ser muito mais gratificante, porque assim você percebe que você pode contar com você mesma. Se emagrecer dependendo de você, manter-se magra também vai depender. E como você pode contar com você mesma, óbvio, seu sucesso está garantido, não tá?
4. Avalie o ganho secundário. Será que tem alguma vantagem em permanecer acima do peso? Parece uma pergunta estapafúrdia, não é não? Mas não é. Muitas vezes, inconscientemente, tem algo de bom em estar acima do peso, como, por exemplo, papel de vítima. As outras pessoas ficam com dó de você e, no fundo, você gosta disso. Será que a sensação de que tem alguém cuidando de você, dando dicas, fazendo comidas especiais para você e assim demonstrando o quanto você é importante, isso vale tão a pena que te impede de emagrecer? Ou será que estar acima do peso, ser gorda, não está justificando outras dificuldades, como, por exemplo, a dificuldade em paquerar? Assim você usa a desculpa da gordura para não precisar flertar com ninguém, paquerar, enfim. Isso parece um ótimo pretexto para que ninguém se interesse por você. Às vezes é um boicote que você nem percebe. Ou então a comida pode estar servindo como um único agrado que você está conseguindo proporcionar a você mesmo. Sendo assim, tá triste? Come. Tá nervosa? Come. Levou bronca do chefe? Come. E aí você não vai querer abrir mão desse agrado, porque afinal ele te acalma, né? O que você vai fazer? Você vai escrever tudo o que te vem à mente quanto aos possíveis ganhos por estar acima do peso. Não censure esses pensamentos. Coloca no papel aí que só você vai ver mesmo. E aí, depois que você fizer isso, faz uma avaliação sincera. Encontre outras formas de ter esses ganhos. A atenção e reconhecimento das pessoas, por exemplo, não precisam vir por conta disso. Você precisa encontrar outras formas de ter satisfação na sua vida. Não dependa da comida para ter um pretexto para não se colocar no mundo. Corra riscos. Veja como pode valer a pena. 5. A comida alivia a sua ansiedade? Ingerir alimentos pode significar inconscientemente controle. Todo ser humano necessita sentir que está no controle. Quando você está insegura, fica ansiosa e cai na comilança, isso vem como uma válvula de escape. A sensação de controle é o que te dá a tranquilidade. Quando ansiosa, a gente procura alguma coisa para confortar e nada melhor do que a sensação de estar se abastecendo, de estar colocando algo saboroso na boca, estar se agradando e, claro, controlando a situação. O que fazer quando isso acontece? Não permita que haja falta de controle sobre a sua vida. Vamos trabalhar e ver em quais áreas você está sendo refém dos outros. Esse é um ponto importante, onde os meus pacientes gostam muito de ver os resultados. Não ser refém, não deixar ser levada pelo mal humor do outro, pela maldade do outro. Mas, veja bem, muito importante também que não seja você esse ser controlador, hein? 6. Avalie a sua autoaceitação. Antes de começar a emagrecer, é importante que você se aceite como você está hoje. Acima do peso? Por quê? Porque é impossível mudar uma coisa que você nem aceita que existe. As pessoas às vezes não querem se olhar no espelho porque não querem se aceitar acima do peso. Enquanto tiver negação do problema, você não vai conseguir olhar o suficiente para ele e nem vai conseguir fazer alguma coisa para eliminar esse problema. Veja bem, aceitar é diferente de gostar ou concordar. Aceitar é você parar de brigar com a gordura. É reconhecer que ela existe, que você não vai brigar mais com ela. Você vai fazer coisas boas para sua saúde e a consequência vai ser se despedir da gordura. O que você vai fazer? Você vai aceitar o seu corpo como ele está agora. Não vai negar, não vai evitar olhar no espelho, nem se enxergar, se chamar de balofo, por exemplo. Para de brigar com esse corpo. É preciso que você tenha paz de espírito suficiente para ser eficiente ao fazer algo pelo seu corpo.
Se você tá mal com o seu corpo, você não concordará em fazer algo de bom por ele. Então, meu conselho, fique bem com esse corpo. 7. Entenda por que deixar de comer não emagrece. Deixa eu contar, o corpo tem um sistema de alerta contra os perigos. Quando a pessoa deixa de ingerir a comida, o seu cérebro entende como dificuldade de obter alimentos e para sua autopreservação, ele reduz o metabolismo, ou seja, queima menos calorias. E ele faz isso que é para economizar as energias. Por isso, não tem uma queima eficiente de gordura que tá sobrando, das gorduras excedentes. Ou seja, você não emagrece ficando sem comer. Tem outro também fator que quando você fica sem comer por várias horas, a compensação desse período vai além do proporcional à necessidade do alimento. Exceto quando você faz jejum, mas aí é um outro caso, tá? E como se o seu cérebro recebesse a seguinte mensagem: a coisa tá feia lá fora. Quando aparecer comida, come tudo que você puder, porque você não sabe quando você vai ter de novo. E aí, quando você começa a comer, você come muito além do necessário. Mas a ingestão de comida em grande quantidade não é tão eficiente em termos nutricionais, porque o seu organismo, quando é sobrecarregado de comida, não consegue sintetizar os nutrientes de forma eficiente. Olha que loucura, ele te faz comer um monte, mas ele não tem o que fazer com aquilo. Ou seja, você vai desperdiçar todo o valor nutritivo da refeição e vai fazer o quê? Só acumular gordura. O que você faz nesse caso, então? Se você não vai fazer jejum, então você não fica mais de 2 horas sem se alimentar. Nutricionistas e médicos dizem isso a toda hora. Você só não sabia por que é que devia fazer assim, né? 8. Porque o paladar é algo tão agradável. O homem primitivo precisou de paladar mais sensível para identificar os alimentos que não são bons, como os venenosos. Ele não sabia o que era comestível ou não. Então, por isso veio o paladar. Então, para não comer veneno, para não comer nada estragado e também ingerir fontes mais ricas em calorias, porque o seu corpo quer viver. Então, no período de não conseguir a comida, e a comida era muito trabalhosa, corria o risco de ficar vários dias sem ter comida, sem ter alimentos ricos em energia fundamental. Então, o paladar veio por isso. Por isso, não é coincidência que os alimentos que mais atraem o paladar, né, são os doces e gordurosos, porque eles são extremamente calóricos e o seu corpo quer isso. Talvez daí venha a frase, tudo que é bom engorda. Ou seja, o nosso corpo ainda está adaptado a outra era, né? A gente ainda não se adaptou, que agora a gente tem fartura, facilidade de acesso à comida, e o resultado disso é o estoque de gordura que está na sua barriga. O que é fazer? Se habituar a ingerir comidas com sabor mais delicado, mais suave, sem muito tempero, porque assim você vai desconsiderar a alimentação em busca do prazer, né? Não tá gostoso, não tá maravilhoso, você não vai querer muito. 9. Por que o mais gostoso nem sempre é o mais saudável? A indústria moderna se aproveita desse nosso paladar ávido por sabores e incrementa seus produtos, intensificando o sabor dos alimentos com temperos extras e químicas específicas. Sem falar no excesso de gordura nas frituras e açúcar nos doces, que, claro, atraem o paladar, mas nem tão nas nossas necessidades energéticas. Eles colocam muito sabor em alimentos pobres em nutrientes e, consequentemente, esses alimentos ficam mais baratos. A indústria consegue vender e lucrar colocando dentro da sua casa, no seu prato, alimentos que são totalmente inúteis. Vocês já ouviram a frase, é impossível comer um só? É claro que é impossível. Colocar aquela química que desperta seu cérebro a comer muito mais, além do necessário. E lá vai você dando lucro para a indústria de fast food. O que você pode fazer? Se habituar a ingerir alimentos com maior valor nutritivo, como as frutas, verduras, legumes, carnes magras, peixes e etc. E aí você treina o seu paladar para encontrar satisfação no sabor natural dos alimentos,
para que assim você considere suficiente o açúcar e a gordura nas quantidades originais das carnes, das frutas, das verduras, dos legumes, que não tem tanto tempero extra, né? Vamos para a 10ª. Por que comemos além do necessário? A pergunta que não quer calar. Os nossos corpos são regulados por um ponto de ajuste que te ajuda a comer menos quando a comida fica escassa, porque você sente menos fome, mas vai ficar mais esfomeada quando tem abundância de comida. Isso é uma forma do corpo estocar caloria para o futuro. E esse estoque é feito como? Em forma de gordura. Durante a era primitiva, muitos períodos de escassez, eles ficavam muito tempo sem comer, né? Aí, na refeição seguinte, dependia de uma caçada e não de uma comida na geladeira. Esse sistema de regulagem permitia que o indivíduo fizesse depósitos nos momentos de abundância para que esse depósito pudesse ser usado quando faltasse comida. Hoje, como você tem acesso à comida muito mais fácil e a gente sempre tem estoque em casa, se estamos na rua também, tem uma lanchonete, um mercado em cada esquina. Então, os sinais de ajuste não se adaptaram a essa nova realidade. E aí, ele gera um grande problema, o consumo desenfreado. Gera um excesso de peso, os problemas de saúde relacionados à obesidade. Então, o que fazer? Fazer regime na geladeira? Não manter estoque necessário de alimentos, não ter em casa coisas que são desnecessárias, não nutritivas, salgadinho, bolachinha, biscoitinho. 11. Porque temos comidas prediletas e desejo por alimentos específicos. O seu corpo está provido de um sistema de alarme ao alimento que já era familiar, que já é conhecido e se sabe que é bom. Isso também é uma herança do nosso processo evolutivo. Lá na época, né, do Homem das Cavernas, ele tinha muita dificuldade de identificar qual alimento era saboroso ou era saudável. Ele não tinha como saber. Então, assim, era muito importante repetir aquilo que já foi provado uma vez, né? E que ele já sabia que ele gostava. Ele não tinha como ficar procurando. Então, isso aqui eu gosto, vou comer isso aqui. Aí a procura por alimento já testado e considerado bom surge como? Na forma de desejo por alimentos específicos. O que você faz? Resistir a esses impulsos, ingerir outro alimento no lugar daquele que você deseja, treinar a flexibilização dos hábitos alimentares. Se não der para resistir, comer uma porção, come uma porçãozinha menor, mas não sofrer demais se abstendo de determinada coisa, porque aí você vai super compensar e cair de boca exageradamente e jogar o regime pro alto. 12. Fator cognitivo. Que é isso, né? Pensamentos automáticos que te empurram ou te autorizam a comer além do necessário. Porque você sabe que todo comportamento, ele é motivado por um pensamento, certo? Você só tem atitudes que a sua cabeça te levou a ter. Mesmo que esses pensamentos não sejam conscientes, eles podem ser automáticos, ou seja, você nem se deu conta que eles existem, mas eles estão ali. Por exemplo, você lava a maçã toda vez que você vai comer? Sabe por que isso acontece? Porque passa pela sua mente um pensamento automático baseado em um aprendizado anterior que diz que toda fruta tem que ser lavada. Sua mãe te ensinou isso, então automaticamente você pega a fruta e já vai lavar. Mesmo que você não perceba que tá pensando nisso, essa ideia tá na sua mente. Isso é um pensamento automático. Os pensamentos automáticos, eles coordenam todas as nossas ações, inclusive a nossa alimentação. Portanto, toda vez que você come algo, foi sua cabeça que te fez comer aquilo. Todo alimento que você come além do necessário, ou seja, aquele que vai ser armazenado em forma de gordura, foi ingerido porque você autorizou. Ou seja, passou na sua cabeça a permissão para comer aquilo ou até o impulso de comer.
E o que fazer nessa situação? Em primeiro lugar, você precisa se treinar para que os seus pensamentos saiam do automático e você possa ter consciência do que seus pensamentos te fazem comer. Para isso, tem um formulário RPD, Registro de Pensamentos Disfuncionais. Nele, a gente anota tudo o que passa pela cabeça imediatamente antes de comer qualquer alimento. Então, toda vez que você tiver vontade de comer alguma coisa, você anota ali o que te passou pela cabeça. Por exemplo, eu já emagreci 1 quilo, eu posso comer mais doce hoje. Como eu caminhei ontem, eu tô com crédito para comer um pouco mais hoje. Ou então, ai, fulano me deixou nervosa, preciso comer, senão eu explodo. Num segundo momento, você vai elaborar novas formas mais funcionais de pensar para combater essa comilança desnecessária. 13. Fator cognitivo. Ou seja, os pensamentos automáticos que impedem o seu emagrecimento. Pensamentos disfuncionais, como por exemplo, emagrecer vai me trazer prejuízo, eu vou ter que comprar outras roupas. Eu tenho uma roupa tão bonita, dá dó não poder usar mais. Outro caso típico é ir no rodízio, afinal você já tá pagando um valor, né, uma taxa, e comer pouco é desperdício. Já quer começar o regime hoje? Eu começo amanhã. Ou ontem eu achei que eu queria emagrecer, mas pensando bem, eu não tô tão gorda. Pra que emagrecer se eu não vou a lugar nenhum? Também tem as porções pequenas, são coisas de gente pão dura. Quem me recebe com pouca comida é porque não gosta de mim. Esses pensamentos todos são pensamentos que boicotam o seu regime, certo? Muitas vezes o hábito de comer demais vem de uma cultura familiar, dos seus pais, dos seus avós, por exemplo. A crença de que gordura significa saúde, ou a crença de que se não come é porque não tá feliz, a crença de que gordo é bonito, gordura significa fartura, sucesso na vida. Eu sei que mudar essas crenças é algo que parece fácil no primeiro momento, mas tem que arrancar todas as raízes, senão não muda. O que a gente pode fazer nesse caso? Tem o RDP, que é Registros de Pensamentos Disfuncionais. O que você pode fazer? Elaborar novas formas mais funcionais de pensar. Na psicoterapia, o psicólogo faz isso junto com o paciente, conforme os pensamentos vão passando ali na cabeça. Então, você precisa pensar um pouquinho antes de se jogar na comida. 14. O que os hábitos, a rotina do dia a dia tem a ver com emagrecer? Comer é um hábito e os hábitos podem sim ser mudados. Mudar os hábitos de forma geral, todos, mesmo os não relacionados à comida, desenvolvem flexibilidade mental e desconecta a comida do prazer, do passatempo, de atividade social. Quando você se torna uma pessoa flexível, você permite mudar até o seu hábito alimentar. Então, como fazer isso? A cada dia, você faz algo diferente, algo que não faz parte da sua rotina. Isso ajuda muito. 15. Comer é um vício? Como todos os vícios, comer traz satisfação em curto prazo e dor e arrependimento a longo prazo. O que define um vício é a satisfação provocada pelo agente viciante, a necessidade das doses cada vez mais fortes para se obter o mesmo efeito, a síndrome de abstinência, ou seja, quando você fica longe daquilo, você se sente mal. Sendo assim, dá para considerar vício tanto o cigarro, a bebida, a droga, como comer compulsivo. E aí, o que fazer, né, nessa situação? Controlar os impulsos, a autoinstrução, a mudança de rotina para descondicionar o seu cérebro, uma reestrutura cognitiva. Você percebe que para emagrecer você tem que mudar o seu relacionamento com a comida? Você tem que mudar a sua cabeça com relação à comida. Todo magro tem uma relação saudável com a comida.
ou a maioria, né? Nunca é de dependência ou de compulsão. O que faz você comer não é o seu estômago, é a sua cabeça. Por isso que você pode contar com a ajuda da psicologia para emagrecer. O que te faz comer além do necessário, que te deixa gordo, é uma cabeça disfuncional. Consertando essa cabeça, se condicionando a novas atitudes diante da comida, você vai emagrecer. Quero que você se lembre que é muito importante ter o acompanhamento de uma profissional de saúde para fornecer as ferramentas e o suporte necessário para te ajudar a lidar com esses problemas de maneira saudável. E eu tô aqui pronta para isso. Bom, o nosso tempo é curto e isso aqui hoje é o máximo que eu consigo entregar para vocês. Como você sabe, sozinha não chegamos a lugar nenhum. E sem acompanhamento, sem um guia para direcionar, é muito mais difícil conseguir realizar a mudança. Você pode até conseguir, mas qual é o custo? Mais louco, assim, quanto tempo? Quanto tempo você vai levar para conseguir fazer alguma coisa sozinha? Infelizmente, pode ser tarde quando você conseguir. O estrago já vai ter sido feito. O nosso tempo e a nossa saúde são os nossos bens mais preciosos. A gente não pode desperdiçar. Quanto tempo vale o tempo com os seus filhos e com as pessoas que você ama? Quanto vale ter saúde para poder ajudar quem está do seu lado? Tudo isso não há dinheiro que pague. Quem já viajou de avião sabe que em caso de emergência, primeiro a gente deve colocar a máscara de oxigênio em nós mesmos para depois ajudar quem está do nosso lado. Sabe por quê? Porque em altitudes elevadas, a quantidade de oxigênio disponível diminui. Sem oxigênio suficiente, a gente pode perder a consciência ou nos tornarmos incapazes de funcionar efetivamente, entrando em um estado conhecido como hipóxia. Falta de oxigênio no cérebro e temos apenas 15 segundos para não deixar que isso aconteça. Pois é. Então, você é a pessoa mais importante do mundo. Você primeiro tem que cuidar de você, pensar em você, para depois poder cuidar e ajudar os outros. Como eu falei para você, a minha missão é estar do seu lado nessa jornada. Eu já me cuidei, eu já sei o que eu preciso fazer. Então agora a minha missão é te ajudar a melhorar a sua vida, a sua saúde, o seu bem-estar e a sua qualidade de vida. Eu quero também melhorar a sua autoestima e te ver cada vez mais feliz e disposta no seu dia a dia. Pensando nisso, eu criei o método que se chama Fórmula de Emagrecimento, onde eu te ajudo a emagrecer 10 quilos ou mais em 6 semanas de forma rápida e eficaz. Com o meu método, você pode encurtar o tempo entre cuidar de você, ter saúde cada vez mais. Ou seja, você vai ganhar mais tempo de vida. Com o meu método, você vai poder seguir um passo a passo e começar a ver a sua transformação em frente ao espelho e também na sua saúde. Além disso, você também vai ter acesso ao nosso aplicativo, à nossa comunidade Facebook e do WhatsApp. E lá eu vou poder estar ainda mais próxima de você, acompanhando toda a sua evolução e tirando todas as suas dúvidas. Na próxima aula, eu vou te contar maiores informações sobre o meu método e 2 grandes novidades. Não perca! Infelizmente, a nossa aula está chegando ao fim, mas eu acredito que deu para você aprender quais atitudes você deve ter para se tornar magra no espelho e o que você deve fazer para mudar. A gente viu também que emagrecer não é só uma questão de estética, mas sim também uma questão de saúde, que é muito importante o acompanhamento de uma profissional competente. Na próxima e última aula do nosso desafio, eu vou te mostrar quais são os benefícios de você estar magra no espelho e como você pode se manter assim por quanto tempo você
quiser. Você não pode perder. Essa aula será transformadora. Na minha live de encerramento, que vai ser ao vivo, o Desafio Você Magra no Espelho, no domingo, às 8 da noite, eu vou premiar as pessoas que mais se engajaram e que tiveram melhores resultados. Mas para participar da premiação, você precisa ter entrado na nossa comunidade do Facebook. Então, se você não entrou, vai lá, entra para o desafio e entra na comunidade Você Magra no Espelho. Porque eu vou disponibilizar no grupo de WhatsApp o link para entrar na nossa comunidade. A nossa comunidade do Facebook é altamente moderada e só é permitida a entrada de quem se inscreveu no desafio Você Magra no Espelho. Então, ó, a gente já tá aqui no meio da semana. Se você ainda não se inscreveu no desafio Você Magra no Espelho, onde eu te ajudo a perder 1 quilo ou mais em uma semana, corre que ainda dá tempo. É só você acessar o site www.sequece.com.br, sequece com K, e fazer a sua inscrição. Convida suas amigas, elas vão te agradecer. E eu tô te esperando para trazer essa transformação para sua vida. E aproveita para me seguir no Instagram, se você ainda não segue, @Projeto Sexy, no YouTube, Projeto Sexy, para você receber as minhas dicas diárias de como emagrecer de forma saudável. Eu te vejo na próxima aula. Beijo, mulheres sexys!